Jornal da Mix. Vamos falar que estão abertas as inscrições para os Trapa Pets aqui em Blumenau. E é por isso que a gente recebe a Vanessa Venceslau Bittencourt, que é vice-presidente dos Trapa Médicos, e ela já tá aqui no nosso estúdio do Jornal da Mix. Já vou começar mandando um beijo gigante pra Vassourinha. Bom dia, Vanessa. Bom dia, bom dia. A Vassourinha é a nossa identidade secreta, né? De hospital. Ela veio hoje, né? Hoje ela não veio. Ela fica guardadinha lá pros hospitais aqui de Blumenau. Isso mesmo. Que bom ter você aqui com a gente para falar desse processo seletivo, então, dessa vez dos pets, os animais, né, os cães que podem fazer parte desse processo terapêutico. Bom, as inscrições abertas, quem é que pode participar? Ah, Gi, na verdade, todo mundo pode participar, né? A gente sempre fala, gente boa junta gente boa. Ah, legal. Então, se você tem disponibilidade, se você tem um tempo, na verdade, domingo. Hoje a gente faz visita nas casas asilares de Blumenau nos domingos, né? Então, se você puder ter disponibilidade um domingo por mês, um final de semana, um domingo também, na verdade, para fazer a reunião, porque a cada 2 meses a gente reúne todo o grupo e a gente precisa fazer nossas conversas internas, né? E tempo para postar o relatório. Isso é o que a gente precisa hoje, é disposição, tempo, né, de qualidade para se doar para o outro. Uhum. Tem que lembrar que é uma coisa bonita, gostosa de fazer, mas tem a parte um pouquinho burocrática, que é justamente para ter o controle, para dar certo, né? Então, que aos poucos dá para se encaixar tranquilamente, né, Vanessa? Dá para encaixar e a gente sempre fala assim, o engraçado é que o nosso trabalho é sério. É verdade. Então, o voluntário não é para você, o voluntário é para o outro. Então, existe um comprometimento. Então, se eu me comprometi que no último domingo do mês eu vou naquela casa asilar, tem pessoas me esperando. Sim. Então, é naquele dia que eu vou, né? Então, assim, internamente a gente pode substituir, trocar com um amigo, alguma coisa, mas é a minha responsabilidade. Eu coloco mais uma atividade na minha agenda, né? No meu dia, isso é importante. Pois é, quem pode participar? Quem pode ser voluntário? Porque tem a questão dos Trapa Médicos e tem a questão dos Trapa Pets agora também, mas quem pode ser voluntário? Hoje, nos Trapa Pets, nós estamos recrutando um voluntário sem cão. Então, se eu tenho disponibilidade, quero ser voluntário sem cão, eu posso me inscrever. E se eu tiver um cãozinho e quero fazer um trabalho voluntário com o meu cão, eu me inscrevo também. Porque no Trapa Pet nós atuamos em trio. Uma dupla, que um é responsável pelo idoso, para ajudar o idoso a limpar aquela mão depois que o cãozinho passou, né, que ele escovou o cão. E o tutor do cão, que cuida do cão. Então, que vai dar o petisco, que vai ajudar naquele idoso no sentido assim, você quer passar a escovar o meu cão? Quer dar um petisquinho pro cão? Então, a gente atua em trio no asilo. Então, qualquer pessoa que tenha um cão e queira participar, pode participar. E qualquer pessoa que tenha interesse em participar, que não tem cão, também pode participar. Uhum. E aí, como é que funciona em relação aos cães, né? Porque o cão que eu quero colocar à disposição desses idosos, ele tem um comportamento diferente quando está em outro ambiente. Eles não são ainda adestrados. Como que eles passam por esse processo para poder se adaptar, para poder fazer essas funções? Isso. Como eu dividi com vocês, o trabalho do Trapa Pet é um trabalho bastante sério. Então, nós temos no grupo hoje veterinário e 2 comportamentalistas animais. Durante o processo de seleção, o comportamentalista vai avaliar o cão. Porque às vezes a gente fala assim, ele precisa ter 30 características. Às vezes não precisa de tudo isso, né? Ele precisa só querer receber carinho. Ficar paradinho no colo. Isso já serve para um idoso lá no asilo. Então, durante esse processo de seleção, o comportamentalista animal vai avaliar tanto a saúde animal quanto o comportamento do cão e, a partir dali, começar a traçar uma meta de desenvolvimento para aquele cão. Que o tutor vai ficar responsável durante a semana, durante os meses, para desenvolver aquele cão. Uhum. E tem tempo para esse processo? Ou uma vez que ele passou, ele tem até quando ele aguentar? Não. Quando ele quiser. Durante os 6 primeiros meses, a gente chama que ele é um Trapa café com leite. Ele passa pelo período de experiência, né? Porque como a gente faz numa empresa, às vezes, de entrar e, né, ter a sua experimentação no voluntariado também. Às vezes a gente tem várias visões do voluntariado e quando entra realmente, é diferente do que eu imaginava. Então, durante 6 meses, ele vai ter uma bandana com a cor café com leite, no qual ele vai passar por avaliação, vai ter um processo mais rigoroso junto com os comportamentalistas animais, até ele
se tornar um cão de excelência daí. Ô, Vanessa, agora explica pra gente o seguinte, pra pessoa se tornar um trapa-médico ou colocar o cãozinho lá pra ser um trapa-pet, ele tem que preencher uma ficha, tem que entrar lá no site. Ontem até eu tava conversando com a Michele, a Mimosa, né, que também faz parte dos trapa-médicos, ela falou, ó, é importante sempre frisar o que pode reprovar a pessoa, porque, por exemplo, a ficha que tá lá tem que ser totalmente preenchida, né? Tanto aquela primeira que é encaminhada pra vocês, quanto depois aquele retorno que é feito, né? Isso, na verdade, a gente sempre fala assim, nos últimos processos de seleção, às vezes a gente teve 156 pessoas inscritas, mas quando as pessoas começam a realmente entrar no grupo, né, eles, tem muita coisa para fazer, então às vezes não chegam a retornar 70 fichas, 80 fichas não retornam, né? Então a gente percebeu que durante o processo de seleção a gente precisava ser mais rigoroso nesse processo, porque realmente doar é tempo, né? É a gente poder se dar para o outro ali. Então o processo ele vai até dia 14 de junho. Você faz a inscrição pelo e-mail, na verdade, rh@trapamedicos.com.br. Você vai receber uma ficha de seleção, que é uma ficha simples. Perguntas simples, na verdade, sim. Qual foi a última vez que você tirou um tempo para alguém? Né? Me fale o que você tem para contribuir dentro deste grupo. E às vezes a ficha não volta. Olha só. E daí a gente percebe que se você às vezes não conseguiu tirar um tempinho do seu dia para preencher uma ficha no conforto da sua casa, quem sabe você também não tenha o seu tempo para pegar o seu carro, sair até as casas asilares, investir o seu tempo de 1 hora e meia para fazer o trabalho voluntário. Porque tem uma situação nos trapa-médicos que é interessante, né? Você não vê as pessoas que são trapa-médicos fazendo filmagem e fotinho com os senhores e senhoras nas casas asilares. Porque não é essa a ideia. E muita gente vai entrar achando que vai ficar batendo fotinho lá para postar no Instagram, postar no Facebook. E não é essa a ideia. Acho que a triagem já começa por aí, né? Isso. Então, assim, precisa devolver essa ficha, né? Minimamente preenchida. Porque, assim, é um compromisso. Como você quer conhecer a instituição, a gente também quer conhecer, né? E tem toda uma estrutura familiar que a gente fala. Quando você tá lá trabalhando na casa asilar, você deixou o seu filho, deixou o marido, deixou a esposa. Então, assim, tem toda uma estrutura. Então, a gente também gosta de participar disto. Preencheu a ficha, devolveu a ficha, nós vamos nos encontrar, na verdade, no dia 8 de junho, para uma palestra, né? E para esse início de processo de seleção, onde os cães já vão passar por avaliação de saúde, vai passar com o veterinário para ver se as vacinas estão em dia, se está tudo ok. Vai passar pelos comportamentalistas animais para trocar um pouco sobre o perfil do cão e vai conhecer mais a instituição. Passamos nesse dia, depois a gente dá o retorno do processo de seleção lá para o dia 15 de junho. E daí, lá em julho, a gente inicia, então, o processo café com leite. Que maravilha. Mas é importante a gente falar também que... Há quanto tempo já tem o Trapa-Pet? O Trapa-Pet a gente iniciou em 2006. Então, nossa, já faz um tempo, então. Faz um tempo. Caramba. Então, Vanessa, eu queria saber o que vocês percebem, porque vocês vão na casa, vocês voltam, né? Como é que vocês percebem a interação e o que isso traz para as pessoas que recebem essas visitas? Porque o pet, ele traz automaticamente a alegria para o ambiente, né? Ele muda a energia. Como é que vocês percebem esse trabalho em quem recebe? A gente fala, quando a gente chega numa casa asilar, muitas vezes as pessoas falam assim, eles nem lembram mais, eles nem vão lembrar que vocês eram aqui mês passado. E isso não acontece, porque eles lembram. E lembram o nome dos cães. Olha só. Lembram a idade dos cães. Eles às vezes não lembram o nome deles, a idade deles. Mas eles lembram de memórias afetivas. Eu tive um cão, era tal cor, ele gostava de comer isso. E ali a gente pode resgatar, assim, em segundos, né? Uma memória gostosa, levar eles para outro lugar do que é o que eles vivem naquele dia a dia. E a gente sempre fala, assim, eu acho que quando a gente entra no hospital ou entra numa casa asilar e sai com aquele beijinho, né, que eles mandam pra gente, aquela piscadinha, assim, de canto de olho que eles dão, assim, não tem recompensa melhor. A gente sempre fala, a gente sempre toma um cuidado referente ao apego, né, com os assistidos, mas a gente sai de lá com o coração quentinho, assim, porque esse fez o papel e entendeu que o propósito do grupo, né, que é uma atividade assistida por animais, te deixar mais confiante dentro das
conforto, as dificuldades, a gente conseguiu. Que seja, às vezes, caminhar com o cão, que seja dar um petisco para um cão, seja escovar. Às vezes a gente chega lá, eles não querem fazer nada. Só quero o cão no meu colo. Só para dar um carinho. Sim. Né? E a gente falou, tá ótimo, é isso. Né? Ele fica ali 2, 3 minutinhos, a gente conversa e vai para outro e tá tudo certo. Eu tenho uma gata, posso inscrever ela? Gi, a gente super queria inscrever ela, mas eu acho que, quem sabe, neste momento a gente não tá preparada ainda para outros animais. Gata assim. é mais complicado, mas das que eu tenho, ela vai. Ela chega, ela vai no colo de todo mundo, então eu penso assim, cara, ela ia gostar, porque ela é bem chameguenta. carinho. Ô, Vanessa, só pra gente repetir então, porque é importante, né? Daqui a pouco alguém tá ouvindo, pô, gostei, me encaixei, vou lá, rh@trapamedicos.com.br, manda um e-mail, né? Mas o importante é a gente frisar bem quando que as visitas são feitas, quando que são feitas as reuniões, até pra gente mostrar pro pessoal, ó, não é só fotinho bonita no Instagram, tem um trabalho sério que é feito ali atrás, né? Perfeito. A pessoa precisa ter disponibilidade de um domingo por mês para fazer a visita nas casas asilares e um domingo a cada 2 meses para participar da reunião bimestral. Então seria um domingo por mês, mas seria um mês com um domingo e um outro mês com 2 Com domingos. 2 domingos. Daí, na verdade, quando a gente fala de reunião, não é o domingo todo, né? É 1 horinha, geralmente período da tarde, assim. Mas teriam que ter disponibilidade 2 domingos daí. E quando sai da casa asilar, postar o seu relatório. Porque a gente presta, né, sempre suporte para onde a gente frequenta. Então, assim, precisa quantos idosos visitou, como é que foi, até para que a instituição tenha esse material também. Sim. Então, precisa parar, saiu da visita, dá uma paradinha para postar o relatório. Isso também é importante. Muito bem. Maravilha. Que bom. Coisa linda, hein? Show de bola. É um trabalho realmente fantástico que é feito pelos trapamédicos. Quantos cachorrinhos tem hoje participando? Quantos pets? Hoje a gente tem 4 cães participando. 4 cães. 4. Como a gente quer aumentar esse grupo, o desejo é que a gente possa fazer visita também no ambiente hospitalar. A gente tem esse projeto guardadinho na gaveta, mas a gente precisa de gente boa para entrar nesse projeto aí e estar junto conosco no projeto, né? E pessoas são quantas, Vanessa? São 9. 9. 9 pessoas. 9 pessoas, é isso aí. Isso. Bastante gente, né? Bastante gente. Pode aumentar, né, Vanessa? Pode aumentar, temos espaço. É isso aí, é só participar. Vanessa Venceslau Bittencourt, vice-presidente dos Trapamédicos, né? Então estão abertas as inscrições para os Trapapets aqui em Blumenau. Só repetindo o início, rh@trapamedicos.com.br. Perfeito. Manda um e-mail lá, Isso. vem a fichinha, faz o preenchimento e depois vem o restante lá daquela parte burocrática até ver se a pessoa tá encaixada lá naquele processo todo. Isso. Eu sempre falo assim, ó, vem, primeiro manda um e-mail. E a gente vai conversando, vai trocando e as coisas vão acontecendo. Para quem tem disponibilidade, quem tem tempo, quem quer fazer, a gente vai dar um jeitinho de fazer acontecer. E vai ajudar os outros, Isso que é muito aí. legal, sem dúvida nenhuma, né? Obrigado, viu, Vanessa? Imagina, eu que agradeço, tá? Valeu. Obrigada pelo carinho. Jornal da Mix. Oferecimento FURB 60 anos. Universidade nota máxima. Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. E Toyota Barigui. Toda linha com até 10 anos de garantia. Mix.